Naquela noite, o ar na Praça da Sé, em São Paulo, parecia pesado. As luzes dos postes projetavam um brilho fraco através da garoa fina que caía lentamente do céu nublado. Em meio ao ruído dos veículos que passavam, uma jovem caminhava sem rumo, vestindo uma jaqueta preta comprida com um capuz que cobria parcialmente seu rosto. Seu nome era Nayara, 22 anos, de rosto suave, mas seu olhar era penetrante, como se guardasse algo difícil de explicar. Nos últimos dias, a cidade estava agitada por notícias estranhas. Uma mulher misteriosa era vista andando sozinha à noite. Toda vez que alguém tentava se aproximar, as luzes da rua ao redor piscavam, acompanhadas de um vago cheiro de defumador. Os moradores a chamavam de a Assombração da Sé. Do outro lado da rua, 4 policiais militares faziam a patrulha noturna. Eram o sargento Davi, o cabo Renato, o soldado Ricardo e o soldado André, uma equipe conhecida pela truculência e por frequentemente agir fora do procedimento. Davi, o líder da patrulha, era famoso por sua arrogância e gostava de exibir seu poder diante dos cidadãos comuns. Ei, aquela ali não é a tal mulher estranha, disse André, apontando para Nayara. Renato Olhu Fixament. É, parece que é ela mesma. Boa oportunidade de provar para a família que é só uma maluca espalhando medo. Davi sorriu com escárnio. Prepara a algema. Amanhã ninguém mais vai ficar falando de fantasma na nossa área. Sem pensar 2 vezes, eles ligaram a sirene brevemente e se aproximaram de Nayara. A garota parou de andar, abaixou um pouco a cabeça e depois a ergueu lentamente. Seus olhos encararam diretamente, calmos, mas penetrantes. O que eu fiz de errado, senhor? Sua voz era suave, mas arrepiava. Davi se aproximou e agarrou bruscamente o braço de Nayara. Você está perturbando os moradores. Andando à noite com esse capuz. Você acha que isso é um filme de terror? Hã? Nayara permaneceu em silêncio. Seu olhar não se desviava do rosto de Davi. Renato apontou uma lanterna para o rosto dela. Em vez de pedir desculpas, fica aí parada. Cuidado se você resistir, podemos te levar para a delegacia. André, que observava a cena, começou a se sentir desconfortável. Chefe, mas ela está pálida demais. Olha a mão dela. Todos olharam. A mão de Nayara estava fria e pálida, como se não houvesse sangue circulando. Mas Davi não se importou. Ele a puxou com ainda mais força. Já chega, para de inventar história de fantasma. Ricardo, imobiliza ela. Vamos arrastá-la para a viatura. Ricardo, conhecido por sua brutalidade, pegou imediatamente um lacre plástico e puxou o braço de Nayara para trás. No momento em que o plástico tocou sua pele, o ar ao redor mudou subitamente. Um vento forte começou a soprar, embora não houvesse sinal de tempestade. As luzes dos postes, uma por uma, piscaram e depois se apagaram. O quê? O que é isso? Gritou Renato, em pânico. Nayara abaixou a cabeça. Seus olhos lentamente mudaram de cor, tornando-se um cinza prateado. Eu disse para não me tocar. A voz não era mais a de uma garota suave. Nayara falava como se fossem 2 vozes ao mesmo tempo, uma voz feminina e um eco grave vindo de longe. Davi recuou meio passo, mas não a soltou. Não venha com truques de mágica na frente da polícia, sua. De repente, o lacre que prendia as mãos de Nayara se incendiou sem chamas, partindo-se instantaneamente. De sua pele emanou um brilho suave, como uma névoa branca. Ricardo, que segurava o lacre, foi arremessado vários metros para trás, batendo na viatura. Renato sacou sua arma, tremendo. Ei, parada. Não se mexa. Quem é você, afinal? Nayara olhou para ele longamente. Eu sou apenas alguém que já passou pela morte, senhor. Todos ficaram em silêncio. Davi deu uma risada forçada, tentando esconder o medo. Besteira. Qualquer um pode dizer isso. Ele se aproximou novamente, tentando agarrá-la. Mas quando sua mão estava prestes a tocar o ombro de Nayara, a pele da garota empalideceu completamente e seu corpo instantaneamente se desfez em sombra. Davi agarrou o que parecia ser fumaça. Sua mão atravessou o nada. Meu Deus! Ela sumiu! Gritou André. De repente, Nayara apareceu atrás deles. Sua voz estava calma, mas fazia tudo tremer. Eu não quero machucar ninguém.
Mas se vocês continuarem me forçando, não posso garantir que sairão vivos esta noite. O vento soprou forte novamente. Ao longe, ouviu-se o som de atabaques lentos, abafados, mas reais. Um cheiro forte de incenso tomou conta do ar. Renato, que era do Nordeste e cresceu ouvindo histórias de assombração, entendeu o sinal. O som de atabaques à noite, sem um terreiro por perto, era um sinal da presença de espíritos guardiões. Chefe Davi, vamos embora. Isso não é humano, gaguejou Renato. Mas Davi permanecia teimoso. Eu não tenho medo dessas besteiras. Ele brandiu as algemas de metal, tentando prender a mão de Naiara. No entanto, assim que o metal tocou sua pele, ouviu-se um som agudo de metal se partindo, e as algemas se despedaçaram instantaneamente, como se tivessem sido corroídas por décadas. Naiara o olhou com pena. Vocês machucam tantas pessoas sem motivo. Esta noite, deixem que a própria noite os julgue. De repente, da direção da catedral, ouviram-se gritos de moradores que viram o incidente. Nossa Senhora! Quem é ela? Porque tem uma luz no meio da rua. Naiara olhou para eles por um momento, depois caminhou lentamente em direção às escadarias da igreja. Cada passo deixava um rastro de luz suave no asfalto. Davi, que agora começava a perder a coragem, gritou: peguem-na. Não a deixem escapar. André e Renato hesitaram em avançar. Mas Ricardo, que havia acabado de se recuperar do impacto, tentou detê-la. Ele pulou do lado da viatura e avançou para agarrar Naiara por trás. Mas o que aconteceu foi o oposto. O corpo de Ricardo pareceu colidir com uma parede invisível e ele foi jogado ao chão, com o rosto pálido. Assim que Naiara olhou para ele, sangue começou a escorrer do nariz de Ricardo. Eu já morri uma vez, senhor. Mas vocês ainda não sabem como é. A frase ecoou longamente, fazendo todos que a ouviram tremer. André, que até então estava calado, finalmente ousou falar. Espère. Você disse que já morreu uma vez. O que quer dizer com isso? Naiara deu um sorriso fraco. Um pacto da sombra. Eu vivo por causa de uma promessa que ainda não cumpri. Os três se entreolharam. A expressão pacto da sombra soava estranha para eles. Mas Davi, que cresceu no litoral, em Santos, lembrou-se imediatamente de algo. Sua avó costumava contar histórias sobre antiga magia, sobre pactos feitos com entidades que podiam trazer alguém de volta, mesmo depois de morto. Desde que houvesse um acordo com o mundo espiritual. Davi olhou para Naiara, horrorizado. Você é uma feiticeira. Não, respondeu ela suavemente. Sou apenas alguém que quer corrigir os erros do passado. A garoa começou a se transformar em chuva, molhando o asfalto e tornando a atmosfera ainda mais sombria. Naiara olhou para os 4 policiais, um por um. Vocês me prenderam sem saber quem eu era. Mas talvez esta noite seja a noite em que vocês aprenderão o significado do verdadeiro medo. Um raio cortou o céu. Imediatamente, todas as luzes ao redor da Praça da Sé se apagaram totalmente. Na escuridão, apenas os olhos de Naiara eram visíveis, cinza prateados como a lua brilhando no escuro. Quando o próximo relâmpago brilhou, Naiara não estava mais lá. Apenas o lacre de plástico queimado e as algemas quebradas permaneciam no chão. Renato levou a mão ao peito, com falta de ar. Chefe Davi, ela não é humana. Davi ainda estava paralisado. Eu não sei. Mas se é verdade que ela tem esse pacto, significa que ela realmente morreu e voltou à vida. Meu Deus! André olhou ao redor. Vamos reportar isso ao comando. Este não é um caso comum. Mas Davi balançou a cabeça. Não. Se o comando souber que ficamos com medo de uma mulher, nossas carreiras acabam. Vamos resolver isso nós mesmos. Ele olhou na direção da catedral, para onde Naiara havia desaparecido. Ela não pode escapar. O que quer que ela esteja escondendo, eu vou descobrir esta noite. A chuva engrossou. Os sinos da Catedral da Sé soaram ao longe, abafados pelo trovão. Renato olhou para Davi. Se você continuar atrás dela, chefe, eu tenho medo que não seja ela quem vá morrer esta noite. Mas Davi continuou avançando em direção à praça, sozinho, desafiando a chuva e o medo. Atrás das árvores da praça, uma sombra o observava. Um sorriso frio e sutil, como se estivesse esperando. A chuva castigava a Praça da Sé sem número piedade.
Outro raio iluminou o céu escuro, revelando o rosto de Davi, que começava a perder a convicção, mas seu ego era grande demais para parar. Enquanto seus 3 colegas esperavam na viatura, ele caminhava sozinho pela calçada escura e escorregadia. A água escorria de seu cabelo para o uniforme encharcado. À luz dos relâmpagos, as sombras das árvores pareciam figuras negras paradas, observando-o. Davi engoliu em seco, endireitou o corpo e gritou: Nayara. Se você é humana, apareça. Não brinque de esconde-esconde como um fantasma. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva batendo nas folhas. Mas, de repente, ao longe, ouviu-se uma voz feminina cantando um ponto antigo. Lento, mas claro. Alma perdida, alma sem luz. Volta pra terra, carrega a tua cruz. Davi Congela. Ele já tinha ouvido aquela melodia quando criança, em Santos. Era um cântico usado em rituais sombrios. Ele se virou rapidamente, para a direita e para a esquerda. Quem está cantando isso? De repente, sob uma grande figueira no centro da praça, ele viu a sombra de uma mulher sentada de pernas cruzadas, de frente para um pequeno altar com incenso e flores brancas, ainda frescas apesar da chuva forte. Davi se aproximou lentamente. Suas botas pisavam nas poças d'água. Mas assim que ele chegou perto, a figura se virou. E era mesmo Nayara. No entanto, seu rosto estava agora muito mais pálido, seus olhos vazios, e em seu pescoço havia uma longa cicatriz, como um corte. Meu Deus! Davi engasgou. Você está morta de verdade? Nayara deu um sorriso leve. Eu morri há 5 anos, nesta praça. Davi deu um passo para trás, mas a curiosidade o deteve. Se você já morreu, por que ainda está aqui? Porque alguém me trouxe de volta. Fui encarregada de guardar algo, e minha tarefa ainda não terminou. Davi tentou controlar o tremor. Guardar o quê? Nayara olhou diretamente nos olhos de Davi. Guardar o segredo da minha morte. A voz ecoou entre as árvores, fazendo o ar parecer parar. Outro raio cortou o céu e, na luz momentânea, Davi viu algo que quase fez seu coração parar. Atrás de Nayara, havia uma sombra enorme em forma de humano, mas sem rosto. A figura estava parada, curvada, como uma sombra presa a Nayara. Ele instintivamente levantou sua arma. Não se aproxime. Nayara se levantou lentamente. Você ainda não entendeu, não é? Uma arma não pode parar o que já está morto. Davi atirou uma vez. A bala atravessou o peito de Nayara. Mas, estranhamente, ela permaneceu de pé. Apenas um pouco de luz saiu da ferida, como poeira brilhante, e depois se fechou novamente. Veja, disse ela suavemente. Este corpo não é mais um corpo humano. Davi entrou em pânico. Ele se virou para correr, mas da outra direção surgiram Renato e André, que não aguentaram esperar. Chefe. Ouvimos tiro. Você está bem? Assim que viram Nayara, ambos recuaram, apavorados. Nos assassinerá. Ela realmente não é humana, exclamou André. Nayara olhou para eles. Eu não quero machucá-los. Mas se vocês continuarem interferindo, a sombra que me prende não ficará parada. Renato observou a figura escura atrás de Nayara. Aquilo é o guardião dela. Nayara abaixou a cabeça. Ele não é um guardião. Ele é parte de mim. Quando eu morri, meu corpo foi jogado debaixo desta árvore. Um mestre encontrou meu corpo e chamou minha alma de volta. Mas ele não sabia. Eu voltei com minha outra sombra. Davi engoliu em seco. Mestre. Que mestre? Nayara Soryu Fragment. Vocês certamente o conhecem. Davi ficou em silêncio, mas seu coração estava agitado. Ele forçou a memória, tentando se lembrar de casos antigos naquela área. Há 5 anos, houve um relato do assassinato de uma jovem chamada Nayara Prestes. Estudante da USP, desapareceu sem deixar vestígios depois de denunciar policiais que extorquiam sua família. Mas o caso desapareceu sem investigação. E agora, esse nome voltava. A mesma garota, com o mesmo rosto. Davi olhou para ela longamente. Você é Nayara Prestes, a garota que desapareceu há 5 anos. Nayara não respondeu, mas lágrimas escorreram em meio à chuva. Eu tentei partir em paz,
mas o mundo não permitiu. Porque a justiça nunca veio. E vocês fazem parte daqueles que me mataram. André olhou para Davi, confuso. O que ela quer dizer com isso, chefe? Davi não respondeu. Ele se lembrou de algo muito mais sombrio. Há 5 anos, ele e sua equipe participaram de uma operação secreta para silenciar uma testemunha de corrupção na polícia. O nome da garota apareceu brevemente no relatório e depois foi apagado. Ele pensou que tudo estava resolvido. Mas agora, a garota estava parada na frente dele. Viva, ou talvez meio viva. Renato percebeu e sussurrou: chefe, são os nossos próprios pecados vindo nos cobrar. Davi rangeu os dentes. Eu não acredito em superstição. Ele atirou novamente. Desta vez, 3 balas consecutivas. Mas Naiara não se moveu. Seu corpo apenas tremeu levemente e depois voltou a ficar parado. A figura sombria atrás dela começou a se mover para frente, crescendo, como se estivesse envolvendo toda a praça. Ao longe, as luzes da rua que estavam apagadas começaram a acender, uma por uma, mas sua luz não era amarela, e sim um vermelho fraco. Naiara olhou para Davi. Se você quer saber a verdade, siga-me até onde fui enterrada. Então, ela entrou na escuridão da praça, deixando um rastro de sangue luminoso. André tremia. Chefe, não vamos segui-la. Isso é loucura. Davi segurou a arma com força. Se este for mesmo o caso antigo, eu preciso saber. Tenho que garantir que tudo esteja resolvido. Renato puxou o braço de Davi. Pare, chefe. Isso não é mais assunto de humanos. Se você continuar forçando, podemos todos nós. Chega. Davi cortou, ríspido. Vou terminar isso, mesmo que tenha que enfrentar o diabo em pessoa. Ele caminhou seguindo Naiara, atravessando a chuva que agora se transformava em uma garoa fina. Eles chegaram a uma área nos fundos da praça, um lugar raramente visitado. Havia um pequeno monte de terra coberto de musgo e, sobre ele, oferendas antigas, quase destruídas. Naiara estava parada ali, olhando para ele. Foi aqui que fui jogada. Sem lápide, sem orações. Apenas a promessa do mestre de me dar uma chance de vingança. Davi começou a tremer. Quem te matou, Naiara? A garota olhou diretamente em seus olhos. Pessoas de uniforme. E esta noite eu não vim para me vingar, mas para avisar. Porque aquele que ordenou o assassinato voltou. Davy franziu a testa. Voltou? Quem você quer dizer? Naiara olhou para o céu e sussurrou: vocês saberão amanhã. Um por um, os pecados do passado serão pagos. De repente, a luz de um raio iluminou seu rosto, e uma sombra enorme passou atrás dela e desapareceu. No relâmpago seguinte, Naiara havia sumido, deixando Davi sozinho na frente do monte de terra. A chuva parou. O ar estava muito frio. Renato e André se aproximaram, vindo de longe. Chefe, para onde ela foi? Davi não respondeu. Ele se agachou, tocou a terra úmida e encontrou algo. Um pequeno colar em forma de meia-lua. Sujo, mas ainda inteiro. Em suas costas, estavam gravadas as iniciais, NP. André olhou para o objeto, horrorizado. Chefe, isso é a prova. Ela é mesmo Naiara Prestes. Davi olhou para o colar por um longo tempo. Significa que ela realmente morreu aqui. Renato olhou ao redor. Temos que denunciar. Isso não é apenas um evento estranho, é um assassinato que foi encoberto. Davy assentiu lentement. Mas em seu coração, ele sabia que havia algo mais assustador. Se Naiara estava viva por causa de um pacto sombrio, significava que o mestre que a reviveu também estava vivo. E talvez ainda controlasse aquele espírito. Naquela noite, eles voltaram para o carro em silêncio. Ninguém ousou falar até que o motor foi ligado. Mas quando os faróis do carro acenderam, no para-brisa, eles viram algo que congelou seu sangue. Escrito de forma fraca no vapor da chuva. A escrita se formou como se fosse pelo dedo de alguém. Eu ainda não terminei. André gritou e imediatamente limpou o vidro, mas a escrita apareceu novamente. Mais Clara. Eu virei quando vocês esquecerem. A noite deu lugar à manhã, mas o frio da Praça da Sé ainda estava preso nos ossos de Davi. A chuva parara, o sol começava a aparecer,
mas a atmosfera na delegacia da área central estava tensa. Nenhum deles conseguirá dormir desde o incidente da noite anterior. Renato estava sentado na cadeira da sala de plantão com os olhos vermelhos, enquanto André segurava uma xícara de café que já estava fria. Davi estava parado perto da janela, olhando para fora, mas seus pensamentos giravam em torno do rosto de Nayara e suas últimas palavras. Eu ainda não terminei. Chefe, a voz de Renato era baixa. Devemos relatar isso ao comandante? Se o caso de 5 anos atrás realmente tiver ligação com ela, isso é grave. Davi se virou lentamente. Não podemos. Se esse relatório for aberto, nós também podemos ser implicados. Você sabe quem encobriu o caso da Nayara na época? André Franziu attesta. Quem, chefe? Davi respirou fundo. O coronel Sampaio. A sala ficou subitamente silenciosa. Esse nome fez os 2 colegas se entreolharem. Sampaio era um ex-comandante da unidade, conhecido por ser cruel e corrupto. Mas 1 ano após o desaparecimento de Nayara, ele foi subitamente transferido para outra cidade, sem deixar rastros. Depois, foi dado como morto em um acidente. Se ele já morreu, qual é a ligação agora? Perguntou Renato. Davi olhou para o vazio. Nayara disse que aquele que ordenou o assassinato voltou. Tenho medo de que ela não estivesse falando de Sampaio fisicamente. Antes que ele pudesse continuar, de repente, as luzes da sala de plantão se apagaram. O som do ventilador parou e o ar pareceu congelar. A luz caiu, André se levantou, assustado. Renato olhou para a porta. Mas o prédio ao lado ainda está aceso. Davi pegou uma lanterna da mesa e a acendeu. Mas a luz durou apenas alguns segundos e também se apagou. De dentro da escuridão, ouviu-se o som de passos lentos. Molhados. Como alguém andando enquanto pingava água. Os passos se aproximavam. Quem está aí fora? Gritou Davi. Nenhuma resposta. Mas a porta da sala de plantão vibrou suavemente, como se alguém batesse por fora. 3 vezes. Lento et régular. Toc, toc, toc. André recuou para a parede. Chefe, não abra essa porta. Mas Davi, sempre teimoso, avançou. Ele abriu a porta lentamente, lanterna na mão, arma na cintura. E ali, sob a fraca luz de fora, estava uma mulher de cabelos molhados, vestindo roupas brancas que grudavam em seu corpo. A água escorria da ponta de seus cabelos para o chão. Nayara, sussurrou Davi, sem acreditar. O rosto da garota estava pálido como o de um cadáver, mas seus olhos estavam calmos. Eu vim porque vocês precisam saber quem realmente está controlando tudo isso. Renato se approximou lentement. Quer dizer que não é você que está se vingando? Nayara balançou a cabeça. Eu sou apenas uma ferramenta. Há alguém mais forte do que eu, que me deu a vida de volta. O mestre ainda está por aí. E ele quer algo de vocês. Quem é ele? Perguntou Davi rapidamente. O nome dele é Mestre Quirino. Ele mora nos arredores de Embu das Artes, em uma casa velha perto de uma mata de pinheiros. Foi ele quem amarrou minha alma para que eu não pudesse partir. Davi olhou para ela com desconfiança. Se é ele quem te controla, por que você está nos contando isso? Nayara olhou para o chão. Suas lágrimas se misturaram com a água da chuva em seu rosto. Porque eu quero ser livre. Eu quero morrer em paz. Mas ele não vai me libertar até que ele consiga 3 almas para substituir a minha. André congelou. Meu Deus do céu. Renato puxou Davi para longe. Chefe, isso é loucura. Temos que ir embora desta cidade. Mas Davi, pelo contrário, parecia mais calmo. Se esse Quirino realmente existe, podemos acabar com tudo isso. Se Nayara é apenas uma vítima, vamos libertá-la. Nayara olhou para Davi. Se você for até lá, ele estará esperando. Então, sem aviso, seu corpo se transformou em uma névoa branca, disparou pela janela e desapareceu em um instante. Renato caiu no chão. Nossa Senhora, chefe. Eu não aguento mais ver essas coisas. Mas Davi correu para pegar as chaves da viatura. Vamos para Embu das Artes agora. André gritou, chefe, ainda não descansamos. Se esperarmos, talvez amanhã. Talvez amanhã não estejamos mais aqui, respondeu Davi,
friamente. A viagem para Embu das Artes. O céu da tarde começava a escurecer novamente quando eles chegaram a uma pequena estrada em direção à mata de pinheiros. O ar lá era mais frio e a neblina começou a descer rapidamente. Não havia sinal de celular. Chefe, tem certeza que é por aqui? Perguntou Renato. Sim, este é o endereço mencionado em um relatório antigo, respondeu Davi, olhando para o GPS que não funcionava mais. André observava as árvores dos dois lados. Lugares como este geralmente têm muitas histórias de assombração. Davi não respondeu. Ele apenas dirigiu até encontrarem uma casa velha com paredes de madeira, cercada por uma cerca de bambu. Na frente da casa, havia uma pequena placa com letras desbotadas: Mestre Quirino. Curas e vidências. Pelo amor de Deus, murmurou Renato. Ainda tem gente que se atreve a colocar uma placa dessas hoje em dia. Eles desceram do carro. Davi bateu na porta 3 vezes. Nenhuma resposta. Mas quando ele estava prestes a chamar novamente, a porta se abriu lentamente, sozinha. Rangeando. O air dentro da casa era frio e cheirava a incenso. Nas paredes, pendiam fotos em preto e branco de pessoas com roupas antigas. No meio da sala, havia uma grande mesa de madeira com uma tigela contendo sangue seco. André engoliu em seco. Chefe, isso não está certo. De repente, de trás de uma cortina, ouviu-se uma voz rouca, mas calma. Vocês vieram, afinal. Alguém saiu. Um homem velho, de cabelos brancos compridos, vestindo roupas pretas, com olhos penetrantes, mas calmos. Ele olhou para Davi por um longo tempo, como se já o conhecesse. Quirino, perguntou Davi. O velho sorriu fracamente. Você chama meu nome como se tivesse esquecido seus pecados do passado. Davi ficou tenso. O que você quer dizer? Quirino Ryubexo. Há 5 anos, um jovem oficial me pediu para apagar os rastros de uma testemunha. Eu recusei. Mas depois que a garota foi morta, fui eu quem foi chamado para encobrir tudo com um pacto sombrio. Eu não sabia que o espírito dela era tão forte, que não se curvaria a mim. André empalideceu. Esse jovem oficial. Quem era? Quirino olhou diretamente para Davi. Renato instintivamente colocou a mão no ombro de Davi. Chefe, não me diga que foi você. Davi baixou o olhar por um longo tempo. Eu estava apenas seguindo ordens do comando. Eu não sabia que ela seria morta. Quirino caminhou lentamente ao redor deles. Seu superior está morto, mas suas ações continuam vivas. E parte da culpa recaiu sobre você. Nayara está ligada a você, Davi. Foi você quem a chamou de volta. Bestera. Gritou Davy. Eu não posso chamar os mortos. Mestre Quirino olhou para ele com firmeza. Você pôde. Quando você foi ao túmulo dela naquela noite. Você estava bêbado. Você gritou sobre aquela terra molhada: se você acha que eu sou culpado, então levante-se. Você chamou a alma dela. Eu apenas abri o caminho. Renato olhou para Davy, incrédulo. Chefe. Então foi você quem a trouxe de volta. Davi não conseguia responder. Suas mãos tremiam. Eu só. Naquela época eu estava com raiva. Eu só falei, não estava realmente chamando ela. Quirino o encarou profondamente. As palavras de um homem podem ser uma porta para um espírito sedento por justiça. Você abriu essa porta. Agora, só você pode fechá-la. Como? Perguntou Davi, baixinho. Vá até o local onde ela morreu. Ofereça seu próprio sangue naquela terra e peça para ela ir, de todo o coração. Mas se você hesitar, ela o levará, e sua vida será a substituta. André imediatamente recusou. Chefe, não. Isso é uma armadilha. Mas Davi sabia que não tinha escolha. Se este é o único caminho, eu o farei. Quirino sorriu levemente. Você é teimoso como sempre foi. Tenha cuidado, Davi. Um espírito que vive de vingança não é fácil de libertar. Um vento forte soprou de repente pela janela, apagando o incenso na mesa. Quando eles olharam novamente, Quirino havia desaparecido. Sumiu sem fazer barulho. André gritou. Meu Deus, para onde ele foi? Renato segurou o peito. Chefe, tudo isso está além da razão.
Davi agarrou o colar de Nayara, que ele ainda guardava no bolso. Voltamos para a praça esta noite. Eu tenho que terminar isso. A noite caiu novamente. A neblina cobria a rua da Praça da Sé, agora deserta. Davi caminhava sozinho, carregando um pequeno canivete. Renato e André esperavam no carro, com muito medo para acompanhá-lo. Ele parou em frente ao monte de terra onde Nayara foi enterrada. A chuva começou a cair, fina. Com as mãos trêmulas, Davi cortou a ponta do dedo e deixou o sangue pingar. O amanhecer começava a raiar no céu, a leste. Seus raios penetravam pelas frestas das árvores e refletiam na superfície do orvalho que cobria as folhas. A Vila da Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, lentamente voltava à vida após uma longa noite de inquietação. Mas aquela manhã era diferente. O ar parecia pesado e todos caminhavam com rostos tensos no salão comunitário da vila. A atmosfera era muito séria. Alguns moradores sentavam-se em grupos, sussurrando. Enquanto seu Darto, o líder comunitário, parecia ocupado em acalmar a multidão. No centro da sala, estava sentada Clara, com roupas ainda sujas e rasgadas, mas seu olhar não estava mais cheio de raiva. À sua frente, estava o cabo Diniz. O policial que, na noite anterior, a havia arrastado com brutalidade. No entanto, a atitude de Diniz agora era muito diferente. Ele parecia estar de cabeça baixa, incapaz de encarar o rosto de Clara. Seu Darto começou a conversa com voz calma. Clara, todos nós ouvimos o que aconteceu ontem à noite. Mas antes de tomarmos uma decisão, por favor, explique o que realmente aconteceu e o que é isso que você chama de dom do corpo fechado. Clara respirou fundo. Ela olhou pela janela, na direção da pequena montanha no final da vila, coberta de névoa. Seu Darto, eu não quero que as pessoas me entendam mal. Eu não sou feiticeira, nem bruxa. O dom do corpo fechado que eu tenho não é para desafiar Deus, mas uma herança de família, cujo propósito é proteger contra a morte injusta, disse ela, suave mas firme. Alguns moradores se entreolharam, alguns sussurrando. Então você realmente não pode morrer? Perguntou Diniz, ainda com um tom de descrença. Clara sorriu levemente. Todos os humanos podem morrer, seu policial. Mas este dom protege o corpo de ferimentos e dor enquanto meu espírito ainda estiver no mundo. Eu posso me curar rapidamente, mas quando minha hora chegar, eu também irei, como qualquer outra pessoa. Seu Darto assentiu lentamente, tentando entender. E o incidente de ontem à noite? Clara olhou diretamente para Diniz. Vocês me arrastaram, me bateram, amarraram minhas mãos como um animal. Mas eu não revidei. Eu só queria saber quem estava espalhando a calúnia de que eu era uma curandeira do mal. O dom que aprendi com meu falecido avô é apenas para me proteger e ajudar os doentes. Mas as pessoas têm medo porque não entendem. Diniz cerrou os punhos, segurando a culpa que sufocava seu peito. Eu estava apenas cumprindo ordens. Recebemos um relatório de moradores de que havia uma mulher estranha que conseguia se levantar depois de cair de um penhasco. Pensamos que você era perigosa, disse ele, baixinho. E sem verificar a verdade, vocês atacaram imediatamente, respondeu Clara, com os olhos penetrantes, mas sem raiva. Isso não é bravura, seu policial, isso é arrogância. Essas palavras foram como uma faca perfurando o coração de Diniz. Ele abaixou a cabeça ainda mais. Eu peço desculpas, Clara. Tenho vergonha de minhas ações. Eu só queria fazer o meu trabalho, mas acabei perdendo minha humanidade. A atmosfera ficou em silêncio. Apenas o som dos pássaros podia ser ouvido do lado de fora. Clara respirou fundo e disse: Eu já te perdoei. Mas nunca mais faça de alguém diferente um inimigo. Às vezes, quem parece assustador é, na verdade, o mais sincero. Alguns moradores começaram a chorar. Eles perceberam que, durante todo esse tempo, haviam acusado sem saber. Vários dias se passaram. A Vila da Boa Esperança voltou à calma. Mas a história de Clara se espalhou rapidamente para as aldeias vizinhas. Muitos vieram querendo ver por si mesmos a mulher do corpo fechado. Clara recusou todos que vieram com a intenção de testar seus poderes. Ela atendia apenas pessoas que realmente precisavam de ajuda. Enquanto isso, o cabo Diniz, que antes era arrogante, mudou completamente. Ele frequentemente ajudava Clara a levar chás de ervas para as casas dos moradores, e até acompanhava as crianças da aldeia nos estudos à noite.
Os moradores começaram a respeitá-lo novamente por sua humildade. Numa tarde, Clara e Diniz estavam sentados à beira do rio. O primeiro lugar onde se encontraram em meio ao caos. Sabe, disse Diniz, olhando para a água que corria lentamente. Eu costumava não acreditar que existissem coisas como o dom do corpo fechado. Mas depois de ver tudo, percebi que não é o dom que importa, mas a intenção da pessoa por trás dele. Clara sorriu, seu rosto suavemente iluminado pela luz do entardecer. É verdade, seu policial. O conhecimento pode ser perigoso se mal utilizado. Mas se usado para o bem, até mesmo o que é considerado uma maldição pode se tornar uma bênção. Diniz olhou para ela e disse: Então, o que você planeja fazer agora? Clara olhou para o sol que começava a se pôr. Vou deixar esta vila por um tempo. Muitos lugares precisam de ajuda, e não quero que este dom morra comigo. Mas um dia eu voltarei. Diniz apenas assentiu. Havia um sentimento de perda, mas também um profundo respeito. Ele se levantou e prestou uma continência, como a um herói. Tenha cuidado na estrada, Clara. O mundo pode não estar pronto para entender pessoas como você, mas eu sei que você traz luz. Clara sorriu e caminhou lentamente pela trilha, deixando uma longa sombra sob o céu alaranjado. Em seus ombros, um xale antigo que antes estava cheio de lama, agora estava limpo e perfumado. Em cada passo, sentia-se a oração da vila que finalmente aprendeu o significado de respeitar as diferenças. Alguns meses depois, Diniz recebeu notícias de um vendedor ambulante de que, em outra aldeia, uma mulher ajudou a salvar os moradores de uma epidemia misteriosa. Os moradores diziam que a mulher era imune a doenças e sempre rezava antes de ajudar. O vendedor mencionou o nome dela, Clara. Diniz sorriu levemente. Ele olhou para a montanha ao longe e sussurrou: Que você esteja sempre protegida, Clara. O mundo precisa de pessoas como você. Ano após ano se passou. A história de Clara acabou se tornando uma lenda na Vila da Boa Esperança. As crianças frequentemente ouviam histórias sobre a mulher do corpo fechado que não podia morrer, mas escolheu viver para o bem. No entanto, para os mais velhos que testemunharam o incidente, eles sabiam de uma coisa: Clara não era apenas uma lenda. Ela era uma lição de vida sobre sinceridade, coragem e verdadeira humanidade. E nas noites silenciosas, quando o vento soprava suavemente através do bosque de bambus, alguns moradores afirmavam ver a figura de uma mulher com um véu branco caminhando lentamente pelos arrozais, carregando uma pequena lanterna. Não era assustador, não era sinistro, pelo contrário, era calmante. Eles acreditavam que Clara ainda guardava a aldeia, não como um ser imortal,